Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o salmo de hoje é o de número 145, intitulado Cântico de Davi. Este é realmente um salmo de louvor fenomenal, um resumo adequado de tudo que Davi aprendeu sobre Deus durante a sua longa vida, seguindo fielmente o Todo-Poderoso. Ele começa exaltando e bendizendo o Senhor. Davi honrou e promoveu o nome de Deus de uma maneira bem pessoal. Ele se referiu a Deus como meu Elohim e Rei, no versículo 1, e em todo o restante do salmo ele o chama de Iavé. Esta é uma declaração significativa, vinda da boca do rei de Israel, pois ele reconheceu que, embora ele fosse o rei, Deus é o Rei dos Reis e, portanto, seu rei também. Deus merece ser louvado todos os dias. Não importa o quão difícil tenha sido o nosso dia, sempre haverá motivos para louvar ao Senhor. Davi declarou a grandeza de Deus e como ele é digno de ser louvado. Ele procurou o povo de Deus para encorajar uns aos outros ao louvor. A geração mais velha poderia inspirar a geração mais nova a louvar, lembrando dos atos poderosos de Deus no passado. E a geração mais jovem poderia despertar o louvor na geração mais velha, declarando as novidades do que Deus estava fazendo. As duas gerações juntas formariam uma história extraordinária. Cada geração contribuiria com seu capítulo e todas as gerações juntas iriam compor um volume de caráter incomparável. Quando pensamos nos aspectos do esplendor glorioso de Deus e nas suas obras maravilhosas, como Davi fez, o louvor brota de dentro de nós naturalmente. A teologia básica de Davi está expressa no versículo 8. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ele entendia que essa verdade maravilhosa deveria ser compartilhada com outros. Por isso, ele continuou dizendo que o Senhor é bom para todos, ou seja, Deus espalha um pouco da sua bondade e da sua graça para toda a humanidade e não apenas para o povo de Israel, conforme o próprio Jesus mais tarde reafirmou. Davi percebeu o belo cuidado de Deus aplicado a tudo que ele faz. Toda a criação e todo o sábio plano de Deus foram demonstrações da sua grandeza e da sua misericórdia. Toda a criação louva a Deus e o povo de Deus, os seus santos, devem louvá-lo e adorá-lo com gratidão. Nós falamos sobre muitas coisas, mas nunca falamos o suficiente da glória do reino de Deus e do seu grande poder. Nós, que somos o alvo principal da sua graça, devemos ser os mensageiros da linha de frente dessa graça. Uma das grandes carências da igreja hoje em dia não é tanto a pregação cristã, mas sim a conversa cristã. Não é tanto a oração na reunião de oração, mas a conversa sobre as coisas de Deus na sala de casa. Uma das razões pela qual o louvor deve ser contínuo em nossa vida é porque o reino do Senhor não é como os reinos terrenos. Os reis vêm e vão como sombras na parede. Inclusive distinguimos muitos deles à medida que eles se sucedem, chamando-os de primeiro e segundo. Mas o nosso rei é Iavé, o primeiro e o último. O nosso Deus não é um Deus ausente. Ele conhece todas as nossas necessidades e está presente para ajudar aqueles que clamam por Ele. A compaixão de Deus se estende mesmo para com aqueles que falham e caem. Ele não os despreza nem os rejeita, mas os sustenta. Alguns estão curvados com a carga diária, mas o Senhor os fortalece. Repare que a última parte desse salmo é marcada por uma repetição frequente das palavras todos e todas. O salmista parece se agradar do próprio som da palavra, que sugere visões ilimitadas da ampla extensão da misericórdia universal de Deus e da multidão incontável dos dependentes que esperam e são satisfeitos por Ele.
Deus é representado aqui como o Pai universal, que fornece alimento para todos os seres vivos. Seu cuidado pela criação vai além da sua provisão para os seres humanos. Ele também cuida dos pássaros e até da erva do campo. Ao longo deste salmo, Davi falou muito sobre como devemos louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Aqui, novamente, Davi nos dá motivos para louvar ao Senhor, reconhecendo a combinação incomparável de Ele ser justo e bom. Ele está perto de todos os que o invocam. Ele ouvirá o clamor do seu povo e cumprirá o desejo do seu coração, segundo a sua soberana vontade. Davi deu mais um exemplo da graça de Deus em ação, preservando todos aqueles que o amam, junto com a sua justiça em ação, ao destruir todos os ímpios. Depois de escrever de forma tão eloquente sobre quem é Deus e o que ele fez pelo seu povo, Davi tomou a firme decisão de louvar e bendizer ao nome do Senhor enquanto ele vivesse. O versículo 21 do Salmo 145 é a última palavra que temos de Davi na Bíblia e que expressa a sua última vontade e o seu testamento. Se ele não tivesse dito mais nada em sua longa vida, estas palavras seriam um belo legado para as gerações futuras. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. O Salmo 146, que é o nosso próximo salmo, inicia o conjunto de 5 cânticos finais do livro de Salmos, e os 5 são conhecidos como Salmos de Aleluia. Até aqui, temos testemunhado o povo de Deus nas suas derrotas e vitórias e nos seus altos e baixos. Vimos palavras rebeldes e uma fé muitas vezes difícil. Mas tudo isso ficou para trás agora. Nos 5 salmos finais, cada palavra é louvor e adoração ao nome do Senhor. Não perca os capítulos finais da nossa série de 150 dias de louvor e adoração no livro de Salmos, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.